Ainda falando do vértice, gente, a gente vai falar um pouquinho de máximo e de mínimo. Essa matéria tem muitos exercícios que abrangem máximo e mínimo, tá certo? Então vamos lá, máximo e mínimo. Quando a gente tem uma parábola, por exemplo, côncava para baixo, lembrando aqui, se ela é côncava para baixo, o A é negativo. Esse ponto aqui, ó, é o X, tem o X do vértice dele, é o vértice, né, gente? E tem o Y do vértice. Olha só, o maior valor que o Y pode ser é o Y do vértice. Tá? O maior valor que o Y pode ser aqui, ó, é o Y do vértice. Porque cada ponto dessa parábola se utilizam valores de Y. Mas o valor do Y do vértice é o valor mais alto do Y que se utiliza. Então esse ponto aqui chama-se máximo. Então toda vez que a parábola é côncava para baixo, o vértice chama-se máximo. E se a parábola for côncava para cima, ou seja, o A for positivo, por exemplo, o vértice, o Y no vértice é um valor mínimo da função. É o menor valor de Y que o X pode apresentar. Qualquer valor de X que você colocar lá, você vai ter um valor de Y sempre superior a Y do vértice. Então a gente vai chamar aqui de mínimo. Muito importante, gente, a gente definir uma nomenclatura aqui. Falar a diferença de ponto, diferença de valor. Gente, ele pode falar ponto de máximo ou valor máximo, ponto de mínimo ou valor mínimo. Quando ele pedir valor máximo ou valor mínimo, valor máximo ou mínimo, a gente está falando, tá, do Y do vértice. Apenas do Y do vértice. Agora, quando ele te pedir ponto de máximo ou mínimo, ele está querendo te pedir o par ordenado inteiro, que é o X do vértice e o Y do vértice, que um ponto no eixo cartesiano é um par ordenado. Então, muito cuidado entre a diferença de valor máximo, valor mínimo, ou ponto de máximo, ponto de mínimo. Quando ele fala valor, ele está querendo saber qual que é o valor máximo da função, qual que é o maior valor de Y, porque o Y é a sua função. Qual que é o valor mínimo? É o valor mínimo de Y, é o menor valor de Y. Agora, se você falar ponto de máximo ou ponto de mínimo, não esqueça que você tem que pegar o par ordenado inteiro. Agora, ele ainda pode exigir qual que é o valor de X que te dá o máximo, né? Então isso aí a gente vai ver no exercício, tem que identificar no exercício se ele está falando do X do vértice, ou do Y do vértice, ou inclusive do X e do Y do vértice, ok?